Então, você conversa com o seu professor. O cara que escreveu o livro que você está lendo aqui, que o pessoal no mundo, do Brasil inteiro usa, está ali na sua frente. Você pode chegar para ele, professor, como é que você tá? E bater um papo com o professor. E eles são, tipo, super gente boa, assim. Nenhum professor foi rude comigo. E aí, pessoal, tudo bom? José aqui e hoje estamos com dois convidados. Um mais ou menos, né? Um é quase anfitrião também. É o Pedro. Se apresenta aí, Pedro. Fala pessoal, meu nome é Pedro, como você já conhece, daqui do canal, se você não me conhece, eu fui aprovado em 2017 no exame de transferência externa para a USP e hoje a gente está para inaugurar uma nova linha aqui na nossa playlist, que é a parte de carreiras. Então hoje a gente vai falar sobre uma das carreiras que mais abre vaga, principalmente para você que tem interesse em transferir para a Poli. O curso que a gente vai falar hoje é o curso de Engenharia de Minas e como convidado a gente tem o João Pedro de Azevedo. Ele é aluno do último ano e ele vai compartilhar para a gente aqui um pouco da experiência dele, tanto no comecinho quanto agora no final do curso. Bora lá, João, pode se apresentar. Olá, tudo bem? Meu nome é João, então. Tenho 23 anos. Estou no quinto ano da Engenharia de Minas. Como eu passei pela FUVEST, mas Engenharia de Minas não foi minha primeira opção. Mas eu falo sempre que quase nunca é. Mas para mim se tornou a minha primeira opção depois de algum tempo. E eu acho que eu estou aqui para contar um pouco dessa experiência, né, para vocês. E vamos lá, estou bem ansioso com isso. Bacana, João. Faz assim. Começa contando pra gente como foi esse seu esquema de opções, né? Como você já mencionou, você não entrou pela transferência externa, você entrou pela FUVEST. E aí conta pra gente como você chegou na engenharia de Minas, né? Sim. Então, foi bem sorte, que eu lembro que eu estava fazendo cursinho, eu estava vendo se eu queria engenharia ainda. E aí um amigo meu virou para mim e falou, tipo, numa festa de aniversário, muito aleatória, falou, João, na Poli você escolhe quatro opções. E assim, na primeira opção você escolhe a que você quer. E aí depois você vai colocando engenharias que são mais difíceis de entrar. E a última você coloca como uma das mais fáceis. E aí você entra na Poli. Dentro da Poli você transfere para onde você quiser. E aí ele me deu a lista das quatro engenharias que são menos concorridas, né? Que é engenharia de minas, materiais, metalúrgica, petróleo e ambiental. E aí eu acabei escolhendo, eu falo a minha sequência de engenharias que eu escolhi. Pode falar. Isso aí, eu queria fazer produção, né? Aí como eu fiz técnica em eletrônica no ensino médio, eu coloquei elétrica como segunda opção. Depois engenharia naval, que eu tinha um pouco de afinidade. E a última eu não sabia, então eu escolhi entre essas quatro opções. Foi uma lógica meio boba, né? Porque eu sabia que petróleo era em Santos, metalúrgica e materiais tinha muito a ver com química, eu nunca gostei muito. E ambiental tinha que lidar com floresta, eu nunca fui bom em biologia. Aí eu falei, não, eu vou para engenharia de Minas, aqui tem um nome legal, vamos aí. E aí foi uma grande surpresa, né? Quando saiu a lista dos aprovados, que a minha mãe me ligou assim, e aí, João, você já viu a lista dos aprovados? Ela, tipo, você já viu a lista dos aprovados? E, nossa, passei, né? Não, legal, mãe, obrigado pelo spoiler. Mas passei, aí eu tava todo feliz, eu abri lá, aprovado em Direito de Minas. Eu falei, que isso, cara? Eu coloquei essa opção. Aí eu não sabia se eu comemorava pra entrar na Poli ou se eu ficava triste porque eu não entrei em Direito de Produção. E foi uma baita questão na minha vida, porque eu passei em Direito de Produção em outras faculdades, em São Carlos. Mas muita gente falava pra mim, falou, não, João, entra na Poli, Poli é Poli. E lá dentro você transfere, né? E E eu entrei na Poli, fui pra Poli acreditando nisso. Que depois das primeiras provas, você descobre que não é tão bem assim que você transfere. Isso funciona bem. A engenharia de minas, como a de petróleo, elas têm uma função muito parecida, tanto na FUVEST quanto na transferência, né? Para muita gente, elas já têm aquela ideia de trampolim. É comum, assim, inicialmente, ela já é uma engenharia que tem menos vagas, né? Se não me engano, são 30 ou 60, são menos, né? 40. São 30. Engenharia de Minas É, são 40.
Isso, 40 por ano, enquanto, sei lá, civil, elétrica são 120 vagas, né? É um absurdo. Então, o que acontece? O pessoal já entra em Minas pensando em mudar. E aí, assim como o João aconteceu comigo, no meu caso, pela transferência externa, eu fiquei sabendo, né, do regulamento, do edital, eu fui estudar o edital para saber quais eram as regras do jogo que eu estava jogando, e quando eu descobri que para passar para a segunda fase, que aí sim é o grande problema, eu só precisava fazer 24 pontos se eu tivesse prestando engenharia de Minas, eu falei, bom, eu vou focar os meus esforços todos em álgebra linear, mecânica e desenho. Cálculo física 1, português e inglês, eles assim, beleza, eu posso até gabaritar, mas eu já vi muita gente gabaritando, quase gabaritando a primeira fase e não passando da segunda. Mais uma vez, né, caso você não me conheça, eu já prestei o exame de transferência mais de uma vez. Então, assim, é dica de quem já sofreu na pele. Principalmente se a segunda fase do seu curso acontece como a segunda fase da Poli, que continuam algumas vagas ociosas pelo fato dos alunos não atingirem a nota mínima, você tem que mudar a sua visão de jogo e você tem que perceber que o seu objetivo ali não é gabaritar, o seu objetivo é ser aprovado e para você ser aprovado você precisa fazer a nota mínima. E assim como aconteceu com o João, né, eu falei, bom, eu vou entrar na Poli pela engenharia de Minas e vou mudar. O que acontece é que, assim como a gente já comentou em alguns vídeos anteriores, o processo de transferência interna, ele não favorece quem já foi beneficiado por uma transferência, seja ela interna ou externa. Então, normalmente rola em 3 listas diferentes. A primeira lista é para quem está em áreas afins, então, quem faz civil para ambiental, quem está nas elétricas para computação, quem está em petróleo para Minas, entrou pela FUVEST ou pelo SISU, né, ou pelo Enem. A segunda lista aí meio que roda como ampla concorrência, só que ela ainda exclui quem já foi beneficiado por uma transferência interna ou externa. E aí depois de comer vaga em 2 listas, só aí que sobra o que sobra vai para quem prestou a transferência externa, entrou pela transferência externa ou pela interna. Então, assim, a gente só tem prioridade. Então, você que está ouvindo a gente e está pensando em transferir, você só vai ter prioridade perante as pessoas que forem prestar transferência no ano seguinte. Você está lá, assim, na última linha. Quando passa da última linha, vira a vaga para o ano seguinte. Então, é um trampolim e eu queria saber como foi para você, João, esse momento de transição, assim, essa aceitação de, bom, meu lugar não era na engenharia de produção, o que eu quero fazer, ou o que eu acho que eu quero fazer, né? No começo a gente acha muita coisa, é Uhum, engenharia de Minas. sim. Então só complementando esse negócio de transferência interna, né? É difícil, mas não é impossível. Isso porque eu falo por causa da minha classe entrou 40, né? E hoje temos 10. Alguns desistiram, mas muitos transferiram. Tanto que tem um caso muito interessante que é uma menina que veio da química, não da engenharia química, da química mesmo. Ela entrou na Minas e ela foi para produção. Hoje Isso. ela tá na Europa indo com diploma. É a Vivi, não é? Eu Exatamente. conheço essa menina porque a Vivi, ela entrou pela transferência externa, ela passou o material dela para o André Zanella, que a gente ia conversar, né? Vai ter vídeo dele aqui no nosso canal também. E o André Zanella passou para mim. Então eu conheço a história dela, assim, como, assim, eu já falei até que o aluno que entra pela transferência, muitas vezes quando você pergunta para alguém da USP, as pessoas falam assim, não, essa prova existe, mas não passa ninguém. Então é tipo o Saci Pererê. Então a história que aconteceu com ela, assim, eu posso te dar certeza, é a exceção da exceção. Se você procurar transferência interna Poli no Google, lá vai estar o regulamento. E aí tem tudo isso que eu falei, né? Dessas 3 listas, mas também está escrito que os criar ou fechar vagas arbitrariamente. Então, assim, essa menina, a Vivi, a gente pode até ver se consegue trazer ela para dar o depoimento dela aqui no canal também. Ela tinha notas excelentes, assim, ela se destacava na turma. Então, o caso dela foi levado para a comissão, e aí, assim, como ela tinha um excelente relacionamento com os professores gostavam muito dela, aconteceu isso. Mas, assim, se você está ouvindo a gente e espera que o seu caso, por exemplo, você vai entrar em Minas e mudar para produção, eu já te adianto, não vai rolar nem produção, nem computação, a menos que você seja uma Vivi parte 2, que você entre na Poli, vá muito bem, tenha um relacionamento com os professores muito bom,
e principalmente os professores certos, que são os que fazem parte dessa comissão que avaliam a transferência interna. Então, assim, o caso dela é excepcionalíssimo, assim, conseguir engenharia de produção na Poli, se você entrou pela FUVEST ou pelo SISU, já é um pouco difícil porque é o curso que as pessoas mais querem transferir e aí a nota já é mais alta. Para a gente de transferência externa, não sobra essa vaga. Para ela aconteceu por quê? Porque ela é diferente e ela tem os méritos dela nisso. Mas assim, não estou dizendo que não pode acontecer com você que está ouvindo a gente. No meu primeiro ano de poli, a minha média foi 7,2 e não rolou transferência para naval, justamente por isso de comer vaga. Mas assim, acredita, né? Vai que acontece. Assim. Não, com certeza. Eu também tinha esse sonho de transferir para produção até a primeira P1, né? Primeira prova de cálculo. E aí você vê, tipo, não vai rolar transferência mesmo, assim. Não vai. Eu já Como aceitei. tudo na poli, né? Ah, com certeza. Você tem Em vários algum sonhos. momento você para e fala assim: precisa de nota, puta, fudeu. Sim. Obviamente, que eu também não sou. Se a minha média no primeiro semestre acho que foi 5,5, assim, não foi alta. Mas tem muita gente que conseguiu, né? Então, mas tá certo. Quem entra de transferência externa é bem mais difícil. Mas, como você, mesmo você sendo politécnico, muitas portas abrem para você, né? Tem muitos processos seletivos que são feitos para o pessoal da Poli, né? Hoje está diminuindo, antigamente era mais, mas tendo Poli ali, não importa a engenharia, é muito relevante no seu currículo. Bom, então só voltando, né, para a gente encerrar esse comecinho da sua trajetória. Uhum. O momento que você decidiu, então, foi quando você falou, putz, com a nota que eu tô conseguindo aqui, não vai rolar, eu vou ter que me contentar na engenharia de Minas. Sim, foi um combinado de fatores, né? Eu tinha esperança, até esperança de fazer intercâmbio e tudo mais, fazer duplo diploma, né? Que o pessoal coloca na sua cabeça que é muito legal e que realmente é muito legal, mas você precisa de ter nota, você precisa ter nota. E aí na primeira prova, assim, na primeira semana de prova, eu falei, nossa, que é isso? Que tá acontecendo, né? Eu falei, não, tá bom. Então aí eu já me pus no meu lugar, eu falei, João, você não é especial, né? Não que precisa ser muito especial para ir, mas, tipo, João, relaxa. E aí eu comecei a conversar com alguns veteranos, né? Algumas pessoas já terceiro, quarto ano, que esse contato acontece. Muito porque muitos faziam cálculo 1 comigo também. E a gente acabava conversando. E aí fala, João, relaxa, tipo, o engenharia de Minas é muito completo, né? O curso de engenharia de Minas em si é muito completo. Tem muitas matérias, tipo, de ambiental, que ambiental tem também, tem as matérias de produção, de administração, né? Que muitas engenharias têm, quase todas têm. Mas, querendo ou não, engenharia de Minas passa por todas essas áreas, né? Eu acho que mais para frente aí eu conto como é que funciona o trabalho de engenharia de Minas, ou até onde eu sei o trabalho de engenharia de Minas, e você vai ver que o engenheiro de Minas é o cara que é o responsável por tudo, né? Tem um estágio que eu fiz, não, tem um estágio que eu fiz, que o engenheiro de Minas era o único cara com graduação na mina, assim. Então você tem que saber meio de um pouco de tudo, porque qualquer coisa que acontecer, você vai ser o engenheiro, você não vai ser o engenheiro de Minas, você vai ser o engenheiro. Você tem que resolver. Mas enfim, foi isso, foi essas conversas. E também no meu primeiro semestre, as primeiras matérias, a matéria de introdução à engenharia de Minas foi muito legal, que eu não conhecia, eu não sabia, não fazia a menor ideia do que era engenharia de Minas, e as pessoas foram me mostrando o que é. Os professores de engenharia de Minas são muito legais. Eles engajam as pessoas a interessarem, pelo menos na minha visão. Eles sabem que ninguém quer estar lá, então a aula dele, tipo, é boa, eles vão mostrando, vão fazendo curiosidades, mostrando fotos do que um profissional faz, e aí eu falei, nossa, legal esse negócio aqui, hein? Vamos ver, vamos dar mais uma chance. Então, Bacana. Assim, não tem como não comentar, né? Os professores do nosso departamento, eu sou da engenharia de Minas também, a maioria deles se formou lá, então muitos deles eles têm já esse conhecimento de causa. A questão de sobrar vagas na engenharia de Minas, não acredite que é recente. É desde a época deles. Então, assim, eu sempre digo, né, que a engenharia de Minas, assim, ela é pequena, como o próprio João disse, turmas de 10 pessoas, né? Quanto mais para o fim do curso, menor são as turmas. E assim, o acolhimento
é muito diferente, né? A gente tem diversas matérias que a gente tem trabalho prático de campo, então tem viagem, e assim, não tem como citar, né? O professor Maurício Bergerman é sensacional nesse convencimento de como a engenharia de Minas, como ele mesmo define, né? As ciências da terra são maravilhosas. E eu queria só saber, assim, para a gente encerrar esse comecinho da sua jornada, naquela época, assim, para você, na sua cabeça, o que que fazia o engenheiro de Minas? E aí, ao longo da conversa, a gente vai confrontando, né? O que que foi mudando na sua opinião. Lá no começo você pensava que o cara ia fazer o quê? Que você, no caso, né, que era o cara, ia fazer o quê no final do curso? Essa pergunta é meio difícil, assim, eu nunca pensei. O pessoal falava, então, o engenheiro de Minas é o cara que vai coordenar a escavação, que chama lavra. Mas pro pessoal que é leigo, eu falo meio que cavar buraco. Então é o cara que vai ajudar os outros, tipo, definir como o buraco vai ser cavado, né? Uma linguagem bem chula, assim. E também eu fiquei sabendo que era a parte depois que você tira do buraco, você vai ter que levar para algum momento, para algum outro lugar, para assim depois virar o que você quer. Numa mina de ferro, você não vai escavar o ferro em si, você vai escavar a hematita, que é um minério de ferro, é ferro com alguma coisa, e você vai tirar da mina com tipo 1 metro cúbico, assim, 5 metros cúbicos, um negócio gigantesco, muito grande. E aí depois você tem que converter isso para pequenas pedrinhas, né? Bem pequenininho. E aí então essa é a segunda parte que eu sabia que o Jeremias fazia. Então, cavar o buraco e moer a pedra. Então, pegar uma pedra gigantesca e transformar bem pequenininha, para depois um engenheiro metalúrgico transformar a hematita, já bem pequenininha, e tirar o oxigênio e ficar só o ferro. Bacana. Vocês podem ver que o curso de engenharia de Minas ele envolve bastante processos químicos, né? Então, é bem essa separação que o João falou, e mais para frente, quando a gente chegar no ponto que ele está do curso, ele vai contar, entrar na parte mais específica já, aí sim a gente vai entrar nesses detalhes, mas é uma separação bem definida. Bom, João, agora sim, pense que você já fez o biênio, você começou a entrar nas matérias da especialização mesmo, e aí o que que você começou a sentir, assim, quais foram as mudanças? Conta pra gente a sua experiência, mais ou menos assim, no meio do caminho, assim, do Sim. período de graduação. Na partir do terceiro ano, você começa, se tudo der certo para você, você sai do biênio, então sai das matérias básicas que todo mundo tem, e começa a ter as matérias só da Minas, que só Minas tem. Começa a entender que esse universo de tipo, cavar buraco e moer pedra tipo, é um universo inteiro, né? Não é tão fácil, né? Tanto que, como foi dito, geralmente um engenheiro de Minas ele acaba se especializando em uma área. Por mais que ele saiba as duas, ele acaba se especializando em uma área. E, e aí dentro dessa área tipo, de lavra, né? Você tem várias outras sub-áreas ali dentro. Então, tem a pessoa que vai perfurar para colocar o explosivo. Uma coisa interessante que o engenheiro de Minas é o único profissional habilitado a usar explosivo, né? Tem os blasters também, que são os técnicos que podem usar, mas é sobre a responsabilidade de um engenheiro, né? Isso é muito interessante saber. Isso foi uma curiosidade, assim, uma exclusividade de engenharia de Minas que, tipo, aí o pessoal, o que engenheiro de Minas faz? Usa explosivo. Você, outro engenheiro, não usa. Tipo, não importa, você não vai A usar. gente já tem a thumb do vídeo, né, José? Sim. Mas assim, não é só isso. Também o engenheiro de Minas acaba cuidando da parte ambiental. Então você não pode só cavar o buraco ali e deixar, acabou o minério, vou embora, né? E essa parte ambiental que é muito, junto com os engenheiros ambientais, é muito importante, né? A Poli é muito interessante porque ela tem muitos professores referências na área. Então, o professor Sanches é referência de recuperação ambiental, nessa parte ambiental de mineração, e assim como muitos outros professores são referências na área. Então é muito interessante ter contato com as pessoas, né? Porque eu fiz um curso uma vez em BH com as pessoas do Brasil inteiro. E eles falam, você tem aula com o professor Pinto Chaves? Ele escreveu o livro que a gente usa. Eu falei, cara, eu tenho, é o senhorzinho que dá aula pra gente. E o cara, fantástico, assim, e é muito legal. Que muitas pessoas sabem os professores que você tem aula porque eles escreveram livros, né?
E é interessante ter contato. E só mais um complemento dessa engenharia de Minas ser pequena, é pequena no mundo inteiro, né? Então, a comunidade de engenheiros de Minas é pequena, então as pessoas se conhecem. Então, se você quiser continuar na área, conseguir contatos é muito fácil, né? É, eu conheci um outro estágio, eu conheci um cara que fez engenharia de Minas em 2001 e também só formou duas pessoas, da turma de 10. Formou duas pessoas que querem engenharia de Minas e eles se conhecem. E, tipo assim, é isso. Cada ano forma dois que vai para engenharia de Minas. Se, você- Se você não quiser ir, também é uma opção. Mercado financeiro e tudo mais. Nossa. Essa parte aí Bacana. de referência bibliográfica, né? Sempre tem os vários nomes e sobrenomes e fala, mano, será que é meu professor? Porque, por exemplo, Sanches é um sobrenome relativamente comum, né? Mas você vê, tipo, Uhum. realmente é o cara que me deu aula ali, tipo, tava na minha frente, tipo assim, você vê ele várias vezes em várias bibliografias. Inclusive, essa parte aí do professor Sanches é a parte que meio que intersecciona aí Minas e E ambiental, né? ambiental. Então, eu já tive aulas ali na sala do Pedro e do João Pedro, o professor Sanches. Não, isso é sensacional, né? A gente já disse aqui diversas vezes, a USP, como um todo, ela está na vanguarda de muita coisa há muito tempo. Então, assim, as referências estão lá dentro. Então, pensa, você quer trabalhar com cominuição, as referências estão lá dentro. Isso é uma área específica da mineração. Você quer trabalhar com planejamento de lavra? Professor Tome, o nome, para mim, de planejamento. Assim, você sempre vai trabalhar com os melhores. E pensa comigo, se você já está no curso que começa a alinhar com a sua expectativa de carreira, você começa a abrir uma visão e as principais referências estão ali do teu lado, assim, eles construíram a sua eu não posso dizer o caráter, né? Mas como profissional, a gente se espelha muito neles, né? Então, o que não falta é nome bom para a gente passar o Ah, dia sim. inteiro aqui citando do pessoal da graduação. Bom, isso você comentou então, aí foi mais ou menos o meio do caminho, né? É nessa hora, me corrija se eu estiver enganado, que começa a ter também as visitas técnicas, né? Onde a gente vai fazer, ver, não só cavar o buraco em cima da terra na superfície, mas é onde principalmente a gente descobre as minas subterrâneas. E aí, assim, é um universo à parte, assim como tudo que a gente já comentou, que a gente pode se aprofundar, mas é sensacional. Se vocês nunca tiveram a oportunidade de entrar numa mina subterrânea, eu acho que assim é uma das coisas que começa a brilhar os olhos de quem quer seguir essa carreira. Você lembra quando foi a primeira vez que você foi na Baltar? Lembro sim, foi uma visita, não, foi uma pela semana mino-metalúrgica, né, que o pessoal da Minas e da Metais Materiais organizam uma semana de estudos acadêmicos e aí eles organizam todo ano essa visita para Baltar. Ali foi a minha primeira vez. Não, foi bem legal mesmo. E é isso, né? Que eu falei, o lavra, né? Cavar buraco não é só, você pode cavar túnel também, né? Então não é só o buracão, é uma entradinha e debaixo da terra vai ter um O universo ali. formigueiro. É absurdo. Eu fiz um estágio numa mina subterrânea de carvão, né? E a Baltar até que tipo, é grande, né? Os túneis, né? Tem nomes específicos, mas vamos falar túneis para ficar mais fácil. Muda pouco, vias. É, as vias são tipo 2, 3 metros, porque a produção é muito alta. Na mina de carvão que eu tava, a frente de lava, onde o pessoal perfurava e tirava o minério, tinha 1 metro. 1 metro, assim, eu tenho 1,80 m. Então, assim, você tinha que andar quase engatinhando, né? Muda muito de mina para mina. Tipo, o universo, cada mina é uma mina diferente, cada projeto é um projeto diferente, nunca é o mesmo projeto. Você pode, tipo, a mina tal fez uma coisa parecida, mas dificilmente vai ser igual porque você vai aprender na geologia, né? Que as- cada minério forma de um jeito diferente, né? Um minério nunca é igual ao outro. Então, você reestrutura seus pensamentos de uma vez.
né? Bacana. Agora a gente vai chegando mais para o final do curso, né? Então, assim, é uma coisa que eu vou contar como novidade para mim também. Quando eu entrei na Poli, eu não sabia, primeiro, dessa possibilidade de eu poder pegar matérias de outros institutos, né? O que a gente chama de optativa livre. Mas a minha maior surpresa mesmo na Poli foi conhecer o módulo vermelho. E o módulo vermelho, para quem não sabe, é o nosso pré-mestrado. Eu não sei se outras faculdades têm esse recurso, né? Mas na Poli, principalmente, o nosso último ano, a gente faz matérias que seriam equivalentes ao nosso primeiro ano do mestrado, né, João? Conta um pouquinho melhor, porque eu estou entrando no módulo vermelho agora. Você já fez um pouquinho dele aí, vai saber explicar melhor. Sim. Bom, modo vermelho, então, a Poli se reestruturou as matérias, e aí, em teoria, você já se torna engenheiro em 4 anos, mas aí o seu quinto ano você faz alguma especialização no seu curso de graduação. E aí você pode fazer aonde você quiser, dentro da Poli, né? Então, cada departamento oferece pelo menos um curso, e aí você escolhe livremente qual curso que você quer fazer, né? E aí tem os módulos, sei lá, da elétrica, que tem energia, tem produção, tipo, sei lá, engenharia civil tem 7 módulos vermelhos que você pode escolher, e tem os módulos interdisciplinares também, como, sei lá, engenharia nuclear, que é uma mistura ali entre engenharias, que várias engenharias dão, e você pode se interessar livre, você pode aplicar para qualquer curso. Obviamente, a preferência vai ser para quem está no curso, então, engenharia de Minas, o módulo vermelho da engenharia de Minas é priorizado para quem faz engenharia de Minas, mas se alguém da mecânica quiser fazer, se sobrar vaga, e tem umas vagas reservadas para pessoas de fora, você pode entrar. Então, você se forma em engenheiro de Minas com foco em, sei lá, energia, em engenharia de trânsito, né? Aí depende do seu gosto. Bom, agora eu queria ouvir de você, assim, apesar da gente saber que hoje o módulo vermelho da Minas é único, né? Ele uniu essas duas especializações que a gente tem. Conta pra gente um pouco, primeiro, quais são essas duas especializações? Pode ser bem específico, assim, falando de uma, falando de outra. E aí eu quero entender agora a parte profissional mesmo, porque muitas vezes aqui quem está ouvindo a gente, assim como nós mesmos lá no começo, a gente não fazia ideia do que era engenharia de Minas. Então, dá um panorama legal agora para as pessoas que estão assistindo a gente, o que é cada uma dessas especializações, o que eles fazem. Tá bom. Bom, então a engenharia de Minas se divide em duas grandes áreas, isso aqui no Brasil, né? Que é a parte de lavra, né? Que é o cavar buraco, e o moer pedra, que é o beneficiamento. Essas são as duas grandes áreas da engenharia de Minas. O Brasil é muito interessante porque o engenheiro de Minas no Brasil é formado tanto para ser engenheiro de beneficiamento, né, quanto engenheiro de lavra. E nos Estados Unidos, em muitos lugares do mundo, não sei se na Austrália, mas nos Estados Unidos e na África do Sul, isso eu tenho certeza, o engenheiro de Minas só é responsável pela mina, não é responsável pela planta também. Então, isso é muito interessante, porque é muito completo o curso no Brasil, em geral, assim, comparado com o resto do mundo. Eu fiz um estágio aqui na África do Sul, lá na África do Sul, e eu falava com o pessoal, eu posso conhecer a planta, eu ia visitar as minas, eu posso ver a planta? Eu falei, cara, por que você quer ver a planta? Você é engenheiro de Minas, cara, tipo, para aqui, né? Eu falei, não, no Brasil você continua. Aí ele falou, no exterior é o engenheiro metalúrgico que faz. Então você tem muitas opções de trabalho no mundo inteiro por ser engenheiro de Minas. Então sim, duas grandes áreas. A primeira, que é a lavra, é a que eu me senti mais afinidade, porque, sei lá, como o Pedro já disse, a parte de beneficiamento é muito questão química, você tem que saber muito as propriedades da rocha, e para quem gosta de química, acho que é um prato cheio, você vai ter que combinar, fazer alguns cálculos, algumas estequiometrias, assim, nada muito complexo, mas é química, né? E na parte de lavra, eu vi mais que essa questão mais de logística, de ter muito bom senso, cara, muito bom senso, que as pessoas muitas vezes não têm. Então, só entrando em detalhe, a parte de lavra, você vai começar a decidir qual que é o tamanho do seu buraco, qual que é a sua produção, dependendo
do tamanho da mina, do tamanho da sua reserva. Bom, acho que eu vou começar explicando um pouquinho mais. Então, o processo começa com os geólogos descobrindo, tipo, olhando a paisagem ou fazendo alguns testes geofísicos e descobrindo que naquela região alguma coisa é diferente do normal. Então, sendo o campo magnético, sendo que a vegetação é diferente, porque tudo é verde, tem um negócio amarelo ali, sendo quando não tem vegetação, por que está tudo vegetação e ali não tem, né? Sendo com concentração química, radiação, qualquer coisa que está diferente, o pessoal detecta e aí assim começa a exploração mineral, a pesquisa mineral. Então, eu vou começar a fazer os furos e descobrir e quantificar se aquela região realmente tem minério suficiente para fazer uma mina, para dar dinheiro, né? Aí isso a gente aprende a fazer desde esse primeiro passo, como identificar uma região. Não é muito o nosso foco, o engenheiro de minas pode fazer isso, mas tem outros profissionais mais capacitados. Mas nós temos que saber, tipo, ler o relatório e saber os procedimentos, então a gente tem essas matérias de pesquisa mineral. E depois que depois que o pessoal diz que tem minério ali que é rentável minerar, aí começa a fazer os projetos da mina em si. Então você vai descobrir qual é o tamanho da mina, sabendo o tamanho da mina, baseado na sua produção, você sabe quantos caminhões você vai ter, quantas escavadeiras você vai ter, quantas perfuratrizes, né? Então é bem complexo, é bem. Posso passar o dia inteiro falando, porque se você falar de caminhão, dimensionamento é um negócio, mas você tem que cuidar da manutenção do caminhão, de quanto tempo demora um pneu de caminhão, sabe? Então você pode perder, assim, não é perder, né? Você vai investir um bom tempo nisso. Perfuratriz, você tem vários tipos de perfuratrizes, a profundidade dela. Então, assim, de novo, é muito complexo. E a gente aprende tudo isso. A gente tem uma matéria sobre cada assunto. E aí você entende a grandiosidade da engenharia de Minas. Quanto que uma pessoa tem que estar preparada para enfrentar esse desafio. Porque e é muito legal. Você aprende muito. Você vai aprender sobre mecânica, você vai aprender sobre questões ambientais, né? Então, voltando, a parte de Lavra é muito focada em perfuração e usar explosivos. Então, quantificar quantos explosivos você vai usar, qual explosivo você vai usar, qual que é o furo, qual o tamanho do furo que você vai fazer, né? Tem toda uma ciência que estuda isso. Isso é uma especialização também. E o engenheiro de Minas tem que ter essas noções. Pode não ser especialista, mas ele tem que saber mais ou menos o que está acontecendo ali, né? E tamanho de caminhão, tamanho de caçamba de caminhão, tamanho de escavadeira que vai pegar a rocha desmontada, né? Que é explodida, que a gente fala que é desmontada, e colocar no caminhão. Quanto tempo vai demorar, né? Saber se vai gerar fila ou não. De novo, muito complexo. Mas é muito legal, porque você lida com equipamentos muito grandes, dependendo da sua mina, são equipamentos assim que a roda do caminhão é 3 vezes você, né? Então são equipamentos gigantescos e sei lá, me atraiu muito você trabalhar com equipamentos muito grandes. E a outra parte, que é depois que o caminhão chega, ele vai desembocar todo esse material num britador, que é um grande moedor de pedra, né? E a partir desse momento começa a parte de beneficiamento, que também é uma outra engenharia, né? Que a gente aprende de novo, mas é uma outra área, diferente da mineração de dimensionamento. Você vai ter que dimensionar, mas você vai dimensionar equipamentos para moer essa pedra, né? Moer essa rocha. E, assim, cada etapa tem. Você pode fazer pessoas fazem doutorado para cada processo desse beneficiamento, né? É muito interessante. Então, você vai moer, você moe de um jeito que é por força, né? Você vai pressionando a rocha até ela quebrar. Isso é britagem.
Aí depois tem a moagem, que você vai jogar essas rochas contra elas mesmas no moinho, com bolas de aço ali para pulverizar mesmo, para diminuir bastante a granulometria, que é o tamanho da rocha. E aí depois você ainda tem outros processos de separação magnética, porque se for ferro, você pode ser suscetível magneticamente, dependendo do minério. E aí você pode ficar separando, porque a grande questão da engenharia de Minas, que a gente aprende no vestibular, e que não é dado esse exemplo muitas vezes, é a separação sólido-sólido. Né? A gente tem o minério, mas... e tem o estéreo. Então tem o que a gente quer e tem o que a gente não quer. E a grande desafio da engenharia de Minas é como eu vou separar o que a gente quer daquilo que a gente não quer. Né? E o processo começa desde a explosão, desde o desmonte, até o beneficiamento, que você usa diversas técnicas, vai descobrir as características da rocha, se ela consegue gerar um campo magnético, se ela é mais densa ou menos densa que as rochas que estão em volta, né? É uma grande área de estudo, né? E aí se essa rocha tem afinidade com água ou não, porque dependendo do tamanho da partícula, a gravidade não é aplicada mais, são outras forças que são aplicadas lá. Então, tem um processo muito legal que chama flotação, que você joga bolhas de ar e aí você separa o minério do estéreo, né? O minério que você quer do estéreo, aquilo que você não quer, por bolhas de ar. E assim, você, tipo, como assim bolhas de ar? E você separa? É assim que funciona. E é uma baita ciência, assim, a USP também tem professores de referências nessa área que estudam o tamanho da bolha de ar que você vai colocar. Se você vai colocar nessa água, que você coloca com água, então vai colocar água com mais alguma coisa, o que você vai colocar? E é assim, fantástico, né? É Fantástico. mais um Eu acho, professor referência, professor Laurindo, Lauren. outro que assim ganhou meu coração ao longo da graduação, um dos melhores do nosso departamento. Eu acho que o João ele conseguiu definir muito bem nessas duas áreas. Então, para você que tem interesse na Minas, você vai ter que começar a encarar essas duas frentes, né? Se você vai querer trabalhar com planejamento de lavra, que é isso que o João definiu. É como você vai fazer o buraco, da onde você vai tirar a primeira porção. Tem que ser rentável aquela escavadeira, tirar aquela porção para que no final das contas seja positivo, você não esteja pagando para tirar material. E essa segunda etapa, a gente explora basicamente propriedades diferenciadoras. Se você pega aquele punhado, a gente precisa tirar o que a gente quer. O que a gente quer é muito pouco normalmente, né? Ainda mais se for ouro, que ainda mais numa época de crise, vai lá para cima. É assim, é como se fosse o Bitcoin de antigamente. Para cada 1.000 toneladas de estéreo, estéreo é qualquer coisa que a gente não quer. Pode ter tudo ali, mas a gente não quer. A gente tira apenas 1 grama. E a gente vai explorar essas propriedades diferenciadoras. Essa das bolhas de ar através da molhabilidade. É tão bonita que eu gosto bastante. Eu gosto muito de planejamento. O professor Tommy ele fez um excelente trabalho, mas o meu coração de vez em quando ele puxa para beneficiamento, é sensacional. Que é induzir a hidrofobicidade ou a hidrofilicidade nas partículas, né? Quando o João explicou muito bem, né? A gravidade ela deixa de atingir, de agir, e aí o que vai acontecer são as forças de London, é muita química. Aí começa a entrar reagentes, coisas para catalisadores, enfim, é um universo. E mais uma vez, se a gente fosse falar de tudo, a gente ia passar muito tempo para definir. Mas eu espero que nesse bate-papo de hoje você consiga ter pelo menos uma noção superficial do que é engenharia de Minas, do que você vai esperar no começo, no meio e no fim da graduação. Eu acho até mesmo para a gente encerrar, João, eu gostaria que você contasse dessa oportunidade que você teve, esse intercâmbio que você fez aí no último ano, que eu acho que é sensacional, porque a gente bate muito na tecla daqui das oportunidades que a USP traz. Assim, para mim, ainda mais que vim de uma faculdade de fora, é muito mais gritante para o José quanto para você que entraram pela USP, vocês não tiveram a experiência do diferente para poder comparar. Mas eu posso garantir que oportunidade como essa, em muitos lugares, não existiriam. Então conta para a gente um pouco onde que você foi parar nesse último ano. Bom, eu estava em Joanesburgo, na África do Sul, né? Eu fiquei um ano lá, num estágio.
na Datamine, que é uma empresa de software. Então, eu acho que vale a pena falar um pouco do mercado de trabalho, assim, que caminhos você tem na engenharia de Minas, que são muitos, né? Então, basicamente, você tem duas opções na engenharia de Minas. Você pode trabalhar na operação, então você pode trabalhar na mina, e aí geralmente assim, você tem que topar trabalhar meio que no meio do nada, né? Porque dificilmente vai ter mina em São Paulo não tem mina, tipo, na cidade, vai ter uma pedreira em Embu, assim, ao redor vai ter muita pedreira. São Paulo, a estado de São Paulo é muito é, um alto produtor de agregados, né, que é de coisa para cimento, para concreto, areia, calcário, brita, né? Então, tem essa opção, mas em BH é a única cidade grande que eu conheço que tem mina ali, tipo a Vale, mina de ferro ali em Belo Horizonte, tipo, tem bastante, não só a Vale, mas outras. Mas em via de regra você vai ter que trabalhar, tipo assim, no meio da floresta, ali num lugar muito isolado, né? Não vai receber por isso, né? É, salários geralmente são maiores para você ir para Não lá, vai ter com o que gastar, né? Porque se não vai você não ter. tem nada perto para gastar, o seu salário vai render, ó. Sim, exatamente. E a mina banca muita coisa, porque ela vai construir um alojamento para você, você vai comer na mina, realmente você não vai ter o que gastar. Assim, e você vai juntar muito dinheiro. Né? Se você não tem problema em viver assim, mais isolado, muitas pessoas de interior não se importam, porque já viveram no interior, interior é cidade pequena, assim. Eu adoro São Paulo. Eu sempre morei em São Paulo e eu gosto, tipo, da infraestrutura, eu gosto do movimento. Então, quando eu passei um mês na mina de carvão no interior do estado do Paraná, eu senti muito essa diferença, porque as coisas fechavam às 10 horas. Eu, gente, 10 horas, como tá assim, né? Mas, enfim, essa é uma opção. E a outra opção é trabalhar com consultoria. João, rapidinho, só para dar um panorama, assim, né? Pelo menos do que a gente conhece, até mesmo de vago que você tem visto. Quais são as regiões, assim? Porque a gente está falando, é uma coisa assim, da pessoa que ela vai entrar na graduação, ela se preparar para nível Brasil, né? Não é formar e continuar em São Paulo. Como o João bem disse, em São Paulo você vai trabalhar com pedreira. E assim, pedreira é Porto de Areia não é o suprassumo, principalmente de quem está saindo da graduação, muito pelo contrário. Assim, longe de menosprezar as pedreiras, todas, tudo tem os seus desafios. Mas conta pra gente, assim, você comentou do Paraná, a gente tem Minas Gerais, a gente tem Lacarajás. Conta um pouco dos lugares assim, só para a pessoa para pessoa que está ouvindo a gente ter uma noção de onde que ela pode parar se ela decidir por esse caminho. Sim. Então, a cidade mais famosa, assim, vamos lá. A grande maioria das minas são pequenas, de pequeno porte, né? Eu acho que pequeno e médio porte, eu acho que é isso que as pessoas têm que ter noção. Então, assim, tem muito mais porto de areia no mundo, ou mesmo no Brasil, do que mina gigantesca da Vale, que a gente vê nos noticiários com os caminhões gigantescos. Então, assim, a chance de você acabar trabalhando numa pedreira, uma mina de areia, é muito grande porque tem muito mais. Porém, como o Pedro disse, não é o ideal, assim, né? Tinha muito preconceito antigamente, falando que mineração de brita não é mineração, porque tudo não tem muito estéreo, é tudo minério. Mas eu conheço muita gente muito boa que já trabalhou em pedreira. Mas, assim, de novo, o suprassumo é trabalhar, por exemplo, na Vale, na Anglo Gold, Anglo American. Tem vários, né? Várias minerações. E, assim, as gigantescas mesmo, as maiores minas do mundo, né? A Vale tem a maior mina de ferro do mundo, que vai abrir a S11D, e fica no Pará. Mas não fica no Pará, Belém do Pará. Fica no Pará, Carajás. E Não aí, se fica na você. zona turística, né? Isso. Vai ser aonde? Vai ser exatamente no meio do mato. No meio do mato. Você vai ver a mina e a floresta em volta da mina, né? E é um desafio em tanto, assim, se você gosta mesmo disso, ali é onde você vai ter. Você não vai ter um engenheiro de minas, você vai ter 10 engenheiros de minas naquele lugar trabalhando, né? E assim, não se restringe só ao Brasil. Como eu disse, a engenharia de minas é uma engenharia muito pequena no mundo inteiro. Então as pessoas se conhecem.
né? Eu consegui esse estágio muito porque o professor Tome conhecia, trabalhou com o diretor da África do Sul e fez esse primeiro contato. E levou o primeiro estudante lá 13 anos atrás, 15 anos atrás. E desde então, é tradição levar pelo menos um estudante brasileiro ou um estudante da Poli para a África do Sul, né? Se não um por semestre, né? De um tempo para cá começou a abrir para outras pessoas do Brasil inteiro, então o FMG, o FOP, né? De BH, de Ouro Preto, para ter essa oportunidade também. Mas antes era só o pessoal da Poli que ia, né? Então, assim, estando na Engenharia de Minas, você fazendo, conhecendo pessoas da Engenharia de Minas, você abre portas para o mundo inteiro, né? Muitas pessoas brasileiras que trabalharam comigo na África do Sul, hoje estão na Austrália, hoje estão nos Estados Unidos, hoje estão no Reino Unido, né? Então, é fantástico, né? Aí sobre minério, o norte é muito ferro, manganês. O sul, ali, Minas Gerais também tem bastante ferro. Ouro, ali no centro-oeste, na Bahia, tem bastante ouro. Carvão no sul, né? Minas de carvão, minas de fósforo, tem Tem bastante também. pouquíssimo kimberlito, que é da onde a gente extrai o diamante, mas Sim, é assim, é sensacional essa visão, né, de você saber que você pode ir para qualquer lugar. em qualquer lugar. E trabalhar qualquer coisa. Então, assim, se você começar numa mina de diamante e for uma mina de ouro, é totalmente diferente. O jeito de você tirar material é diferente, o jeito de quantificar o material é diferente, o jeito de moer o material é diferente. E essa é a grande parte é o grande desafio, né, do engenheiro de minas numa operação, é como eu vou extrair, o engenheiro de lavra, como eu vou extrair da melhor forma o meu minério, sem tirar tanto estéreo. E o engenheiro de beneficiamento, o desafio é como do porque, obviamente, você não consegue só minerar minério, você vai minerar o que você não quer também. Mas como eu separo esses dois? Como eu separo do que eu quero do que eu não quero da melhor forma possível? Nunca você vai chegar em 100%, mas você pode chegar em 97%, né? Você pode chegar em 90%. E dependendo da operação, tá excelente, né? Sim, eu acho legal, assim, sempre destacar, né, o tamanho, a quantidade em cifras que a mineração movimenta, né? Então, para você começar uma operação numa mina, é muito Muito. dinheiro. São anos de licenças atrás de licenças, começando com uma licença de pesquisa, depois uma licença de lavra, até o primeiro caminhãozinho passear naquele buraco que a gente vê, isso, ó, é muito tempo. Você já vai ter, ó, a gente está formando agora. Deve ter mina que está em fase de pesquisa. Quando a gente tiver 15, 20 anos de profissão, aí vai ter essas minas de hoje que estão sendo abertas, né? Aí sim que elas vão entrar em operação. E assim, é muito comum nesses lugares remotos a necessidade da própria empresa construir uma cidade. Então, assim, alojamento, não pensa que no meio do mato vai ter uma casinha que aí vai estar cheia de beliche. Não, é uma cidade. A empresa, ela constrói uma cidade. Então vai morar você, vai morar todo mundo da empresa vai morar na mesma cidade que fica em torno ali da mina. Mas, João, agora Exatamente. comenta pra gente um pouco, assim, você falou muito bem a respeito dessa oportunidade que a Poli dá pra gente, que quer engenheiro de Uhum. Minas e quer ficar na área. Mas comenta um pouco sobre a parte já que você já ia entrar, né, antes de eu te interromper, que era a parte de consultoria. Isso. Essa é a segunda grande área. Então, assim, tudo que eu estou falando aqui se aplica para beneficiamento e lavra, né? Tem consultoria, a operação é para os dois, mas tem consultoria de beneficiamento e consultoria de lavra também. Então, tudo que eu falar serve para os dois. E até mais, né? Porque, de novo, essas são as duas grandes áreas, mas tem a parte de reserva e recursos, que você vai quantificar, que é mais na parte de lavra, mas o pessoal às vezes lida diferente, de pesquisa mineral e na parte da engenharia ambiental, de recuperação ambiental, também é uma área, e as pessoas prestam consultoria disso, e também tem na mina. Então, a segunda opção é trabalhar em consultoria, né? Eu demorei um pouquinho para saber, porque na minha trajetória
eu pensava que eu ia ter que morar no meio do nada e eu gostava de São Paulo, então assim, putz, quais são as minhas opções então além de engenharia, né? Então tem mercado financeiro, tem a consultoria estratégica, né? Tem vários tipos de outras consultorias que fui, mas aí eu descobri que existe consultoria em engenharia de Minas. Então meus olhos voltaram para a mineração. Eu falei, putz, eu posso continuar sendo engenheiro de Minas e morar em São Paulo, né? É, São Paulo não é o polo mineiro do Brasil, né? Onde concentra as coisas é o polo econômico assim do Brasil, vamos dizer, mas não é de mineração. As coisas de mineração acontecem em Belo Horizonte, então os grandes escritórios de consultoria estão em Belo Horizonte, né? Então para quem mora em São Paulo, Belo Horizonte não é tão ruim porque é uma cidade, tipo, é uma capital, é uma cidade grande com infraestrutura, então não é no meio do nada. E esse padrão se repete no mundo inteiro. Então, as consultorias, os escritórios de consultoria geralmente ficam em cidade grande, né? Onde eu estava, em Joanesburgo, é tipo a São Paulo da África do Sul, é o polo econômico lá, é a capital econômica da África do Sul, e lá ficam os grandes escritórios de consultoria. Então, como é que funciona? Geralmente, os escritórios de consultoria fazem softwares, né, desenvolvem softwares que vão ajudar a operação a produzir mais, a ter um melhor rendimento, né? Tem essa consultoria e tem a consultoria também que é só fazer projeto, né? Tem vários tipos de consultoria, mas onde eu estava, a Datamine ela faz o software, chama software da Datamine, e a gente vende esse software para clientes no mundo inteiro e E os clientes compram, eles precisam de treinamento, eles precisam. Às vezes o software não está funcionando, então você tem que ajudar o cliente. Às vezes o cliente não tem tempo para fazer o desenho do buraco ali, ou quer uma segunda opinião e contrata a gente. Então a gente usa o nosso software para desenhar para ele, para falar: ó, isso aqui é o que você precisa fazer para atender os parâmetros que você gostaria, né? O que eu gosto da consultoria é que você trabalha na cidade grande e vai visitar e vai para o meio do nada. Porque eu tenho uma puta curiosidade para saber o que que tem em Carajás, como é que é. Eu não quero morar lá, mas eu quero saber como é que é. Eu quero visitar. Passar um mês, 2 meses, eu passaria. Não quero passar 5 anos. Tem gente que quer, tem gente que, nossa, quero morar na operação. Tá bom, cada um, cada um. E, então, a consultoria é isso. Você fica no escritório, trabalha e algumas vezes por ano, várias vezes por ano, você vai para a mineração, dá treinamento, resolver algum problema. E aí você acaba tendo essa vivência de mina por uma semana, por um mês, né? A grande diferença é que na operação você vai saber muito sobre aquela mina, você vai saber, tipo, vai saber. Como eu trabalhei em consultoria, eu não sei muita coisa que o pessoal da operação sabe, tipo, equipamento tal vai parar de funcionar, vai ter que fazer manutenção a cada um mês. Ó, olhando para essa rocha aqui, putz, essa rocha vai cair, gente, sai fora, espera essa aqui, vai dar algum problema, né? Você tem um conhecimento muito específico sobre mineração, que, tipo, vai agregar muito na sua vida, né? Mas você só vai ter conhecimento sobre uma operação, né? No começo da sua carreira, você vai conhecer muito sobre minério de ferro e tudo que acontece ao entorno da sua mina, né? Enquanto consultoria, você vai saber de várias minas, né? Então, eu tive clientes com mina de diamante, mina de ferro, mina de ouro, mina de zinco, várias minas de carvão, né? Tive esses clientes, então eu soube como é que era o desenho mais ou menos de uma mina de ferro. Como é que é o desenho de uma mina de zinco? É diferente, o minério é diferente. Mas eu não vou saber o dia a dia daquela operação. Quais são os desafios que eles enfrentam, né? É, o que acontece muito em consultoria, você acaba indo para um time. Então, eu fui para o time de cabo a céu aberto, né? Que é o buraco mesmo. Então, subterrâneo, eu acabei pegando muito pouco disso. A minha experiência profissional em subterrâneo é um estágio que eu fiz. Mas na Datamine, eu aprendi muito mais sobre céu aberto. Porque você acaba se especializando em áreas, né? Então, assim, vai do seu perfil, do que você quer. Obviamente, tem muita mina que contrata as pessoas, então você pode começar na consultoria e aí uma Vale ou algum outro cliente dessa consultoria vai te contratar, tipo, cara, você é muito bom, vem trabalhar pra gente. E aí você vai começar, tipo, você vai dobrar o seu salário, triplicar o seu salário, mas vai ter que morar na operação. E tem muita gente de operação que não quer mais saber disso, fala, eu só vejo esse negócio, a mesma
Do mesmo jeito, por 5 anos, eu não aguento mais ver zinco na minha vida. Mas eu quero trabalhar com mineração. Aí você vai para consultoria e aí você aprende que não existe só zinco na sua vida, tem outras coisas. Que o seu conhecimento que você teve nessa mineração vai contribuir muito para as outras minas. Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente especificou bastante, né? Sobre o curso de engenharia de minas, sobre as oportunidades, sobre o mercado de trabalho. Agora, como aluno da Poli, quais são as oportunidades que chegam? Assim, eu acho que é uma curiosidade, muitas vezes, de quem a gente por exemplo, eu fazia FEI antes. Na FEI, se eu não fosse atrás do setor de estágio, eu não recebia nenhuma vaga. Como que funciona essa dinâmica na Poli, essa questão de estágio? Existem também estágios sem ser na área de Minas? Chegaram para você, por exemplo, estágios sem ser na área de Minas? Comenta um pouco sobre isso. Ah, sim. A gente tem um portal, né? Então, qualquer empresa pode mandar a vaga de estágio para esse portal, e aí a USP te encaminha essas oportunidades de estágio, né? Como é geral, quase nunca, e provavelmente não vai chegar, nunca vi nenhuma vaga de engenharia de Minas, essa geral, mas tem muita vaga para banco, para consultoria, para, sei lá, comercial, setor financeiro de várias empresas, de várias indústrias. Então, assim, você recebe, no começo é até chato, porque você não pode estagiar, legalmente, né, pela Poli, você não pode estagiar, então você vai receber, tipo, toneladas de e-mail de estágio, cara, eu não quero saber disso. Mas você concordou no começo. E assim, para que escolha eu fiz. Mas depois, quando você está procurando estágio, esses e-mails vão começar a ser relevantes. Então, sim, você recebe. Para quem quer engenharia, é um conselho que eu recebi e que eu vou repassar. Para quem quer engenharia, seja amigo dos seus professores, né? Engenharia de Minas, como eu disse, como foi dito, né? É uma engenharia muito pequena. Então, você conversa com o seu professor. O cara que escreveu o livro que você está lendo aqui, que o pessoal no mundo, do Brasil inteiro usa, está ali na sua frente. Você pode chegar para ele, professor, como é que você está? E bater um papo com o professor. E eles são, tipo, super gente boa, assim. Nenhum professor foi rude comigo na Minas, pelo menos. Entendeu? É diferente da engenharia civil, ou, sei lá, elétrica, que tem 300 caras numa sala e o professor não sabe. O professor na mina sabe seu nome. Ele sabe se você foi bem ou mal na prova. Ele sabe se você se destacar ali, tem muitos professores que se recebem alguma oportunidade, tem um e-mail interno da Engenharia de Minas que são lançadas oportunidades de estágio ou de emprego em minerações, né? Então tem, mas a grande coisa, assim, esse estágio na África do Sul, eu fui atrás, comecei a perguntar para pessoas, eu soube por coincidência que ele existia, comecei a perguntar para as pessoas se conhecia alguém que já tinha ido, comecei a entrar em contato para saber como é que é, e aí até esperar a minha vez de abrir esse processo seletivo e aplicar para esse processo seletivo, né? Para esse caso, na África do Sul, ele ele é aberto, então o cara que promoveu esse estágio jogou no grupo do WhatsApp da Engenharia de Minas, então qualquer um podia se inscrever. Não é assim, porque eu sou amigo dele, eu passei, tanto que eu não passei, eu fui o segundo colocado, né? Então uma menina foi escolhida primeiro, mas ela acabou desistindo, aí eu fui chamado em segundo. Então, eu conversei mais para saber como é que era a dinâmica, o que você trabalhava lá, do que assim, sou seu amigo, me ajuda aí, tá ligado? Realmente não foi o que aconteceu. Eu também não estava muito esperando isso. Mas a engenharia de Minas é isso. Qualquer engenharia. Tipo, conheça os professores, seus professores vão conhecer alguém que podem te arranjar um estágio. Então é mais Legal. fácil por esse caminho do que ficar aplicando, entrar no banco de dados da Vale, procurar o banco de dados da Anglo Gold e procurar a vaga. Só um ponto rapidinho, José, só um ponto que eu queria falar, ainda que eu acho legal de ressaltar sobre a engenharia de Minas, muita gente que a gente fala, principalmente o pessoal que quer engenharia, transferir para engenharia, tem um desejo gigantesco pelo mercado financeiro. E assim, o aluno da Poli, ele flerta com o mercado financeiro durante os 5 anos da graduação e se não forem mais. E o que eu acho legal da mineração é que assim, os próprios minérios, eles são
negociáveis, eles são commodities. Então, existe inclusive uma área que é você trabalhar com mercado financeiro voltado apenas para as commodities. Então, trabalhar com minério de ferro, enfim, mercado financeiro e mineração tem tudo a ver também. E se você é uma dessas pessoas que tem interesse em trabalhar em mercado financeiro, eu acredito assim, não só pela facilidade, por ser mais a barreira ser menor para entrar na engenharia de Minas pela transferência externa do que para as outras, mas cogite, porque realmente assim você pode terminar efetivamente trabalhando com o mercado financeiro aplicado, né? Tem vários, conheço vários exemplos, tenho vários amigos meus, por sinal, que nem por mineração, só foi entrou na Minas. Minas é um curso muito tranquilo de se formar comparado às outras, né? Porque o professor se importa com o aluno, então ele não vai fazer uma prova ferrada para te reprovar, sabe? Você consegue conversar com os professores, entendeu? E então é mais tranquilo, não porque a matéria é fácil, mas porque os professores são muito gente boa, tipo, ensinam mesmo. E tem muitas pessoas que fazem o projeto final delas com o mercado financeiro, porque é uma área, né? Economia mineral é uma matéria que a gente tem duas ou três matérias sobre isso, São e é uma três. área, são três, né? Então, e é uma área muito explorada, então você pode fazer o seu TCC sobre economia mineral, e tipo, é super válido, as pessoas vão super aprovar isso. E eu conheço muitas pessoas que quiseram carreira em banco de investimento, em banco normal, assim. É que eu não sei muito bem sobre carreira financeira. Eu desisti no começo, porque, né, coisas da vida aí, mas ganha muito dinheiro. Se você está atrás de dinheiro, esse é o caminho que você tem que seguir. Eu não é uma meta da minha vida ser milionário, então eu tô bem assim. Mas, assim, e trabalhar com mercado financeiro e mineração é muito fácil. Fácil. Não, fora que assim, o nosso professor, ele também é mais uma referência nesse assunto. Então, assim, é até chato ficar falando com relação à USP. Toda matéria, tudo que a gente for falar, a gente vai insistir. A gente está trabalhando sempre, a gente está tendo aula sempre com as pessoas da linha de frente, assim, quem realmente Uhum. comanda, está na vanguarda da tecnologia. Pode falar aí, José, desculpa aí. Não, tá tranquilo. Acho que ainda tá alinhado aí o que eu ia falar um pouco. Que essa questão que o João falou, né, de estar próximo dos professores, até porque, assim, imagina que está com um problema que nunca aconteceu ali, ou que pouca gente sabe sobre. Você pergunta para o maior especialista. Então, muitas vezes, as empresas têm contato direto com o próprio professor, e por isso que tem essa ponte aí que os professores conseguem fazer de, pô, tem uma vaga muito legal, você está procurando um cara bom, olha, esse aluno aqui é indicado para essa vaga. Então, assim, realmente facilita muito você ter contato ali direto com os professores. Então, assim, para vocês terem uma noção, essa empresa é a Datamine, o João pode até especificar um pouco, mas ela é referência mundial, assim, né? De software e tal, de Sim. Minas. Então, assim, não é pouca coisa. Realmente é algo muito grande. E a própria engenharia de Minas, vocês que me digam qual é a posição, mas ela é muito bem posicionada no mundo e dentro da própria USP, né? Isso se não me engano, acho que em 2017 foi o 25º melhor curso do mundo. De lá para cá eu não tenho acompanhado. Eu só sei dessa informação porque foi no ano que eu entrei e aí eles fizeram questão de botar aquele bandeirão lá na frente, que assim, é um orgulho pra gente, né? Mais uma vez, eu acho que até para a gente encerrar, né? Um resumão da engenharia de Minas é aquela oportunidade que ninguém sabe. Então, assim, se você muitas vezes está no seu curso, a gente já comentou muito daqueles sinais, né, de você querer mudar. Mas se você está naquele ponto de não saber para o que quer, a gente já, assim, não tem muito o que pensar até, né? Você sabe que normalmente abrem vagas para engenharia de minas, engenharia de petróleo, engenharia metalúrgica, ambiental e elétrica. Se a sua é uma de fora e você sabe, por exemplo, eu quero produção, você já sabe que não vai rolar. Se o seu sonho ainda é mudar para a USP, cogite conhecer melhor, né? A gente conversou muito, a gente tangenciou, né, vários pontos aqui da engenharia de Minas, e assim, para falar em si,
para você ter uma noção melhor só pesquisando, mas eu acredito que hoje a gente conseguiu te passar algumas noções básicas, não só da graduação, mas principalmente do que vem depois, né, que é o mercado de trabalho. Eu gostaria então de encerrar o vídeo de hoje agradecendo demais o João Pedro, que ele acabou de chegar de viagem, é recente que ele voltou do intercâmbio e ele já está aqui, né, dispondo do tempo dele para contar um pouco mais desse curso que é sensacional, né? Eu sou até um pouco suspeito de falar que a engenharia de Minas, apesar de também não ser minha primeira opção, conquistou meu coração. Então, João, mais uma vez, muito obrigado. Eu acredito que quem está em casa, com certeza, aprendeu um pouquinho mais. E é isso. Obrigado a vocês pela oportunidade aí, é sempre legal fazer engenharia de Minas, e promover o curso também, porque principalmente em São Paulo ninguém conhece, você vai falar engenheiro de Minas, você fala, mas você não é de São Paulo? O que que é? O que é isso, gente? Né? Então, não é engenheiro em Minas, né? Engenheiro de Minas. Então, ninguém conhece aqui em São Paulo, é sempre bom falar que existe isso, o mercado é bom, né? No Brasil, atualmente, não é tão, mas mundialmente falando, é sim, sabe? Se você conhecer o pessoal, né, você consegue ir longe, você consegue morar fora do país de uma facilidade um pouco maior do que as outras engenharias. E é sempre bom mostrar que, assim, também, bom, isso é muito interessante para todos. Bom, acho que o papel nosso hoje foi entregar o ouro sobre o curso de engenharia de Minas. Curso mais fácil, o melhor curso de fazer nessa USP aí. Pelo menos na Poli. Custo-benefício ótimo, diz aí, economicamente Excelente. viável. Sobreviveu o biênio, você já está pronto para se formar, assim, basicamente. É por esse lado aí mesmo. Então, pessoal, agradecer aí novamente, Pedro, João. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode comentar aí embaixo. A gente também acessa o João, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pede para ele responder aí para vocês. Então, sinta-se à vontade aí. E muito obrigado.